Boa noite. Textos e coletâneas de Erasmo Altruísta 7. Abrindo um estudo sobre dízimo, da lei ou da graça. Vou dar continuidade aqui onde eu parei. Na discussão deste assunto, iremos subordiná-lo a três importantes questões. A contribuição cristã tem de se satisfazer a três requisitos. B. A contribuição cristã, se não é igual ao dízimo, tem que ser superior. C. O dízimo é contribuição perfeitamente cristã, provada dentro do Novo Testamento. Letra A. Ponto 1. Tem de ser voluntária. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios 9, versículo 7, escreve o seguinte: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Este texto é a chave de ouro dos antidizimistas. Eles veem aqui uma arma esmagadora contra método de contribuição na base do dízimo. No entanto, outra coisa não vemos neste texto sagrado, senão a voluntariedade da contribuição, coisa perfeitamente compatível com o sistema do dízimo. Qual a distância entre dízimo e voluntariedade? Porventura, crentes pagam o dízimo por imposição ou constrangimento? Qual a igreja que já impõe aos seus fiéis a prática do dízimo, sobre condição de sua permanência ou não no rol de membros? Logo, todos os dízimos o são voluntariamente, livremente. A.2. Tem de ser metódica. 1 Coríntios 16, versículo 2. Escreve no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando chegar. Note-se bem a primeira parte deste texto sagrado. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Como pode ver, de acordo com os preceitos do Novo Testamento, a contribuição, além de voluntárias, tem de ser metódica. Os que defendem a voluntariedade da contribuição, a seu modo, via de regra, não tem método. As suas contribuições, quando aparecem, quase sempre são avulsas, desorganizadas, sempre de acordo com as necessidades da igreja, o que é contra a palavra de Deus. A.3. Tem de ser proporcional aos rendimentos. Paulo diz no texto que, conforme a sua prosperidade. Os que não são dizimistas notaram isso? Notaram que a contribuição cristã tem de ser proporcional à renda do contribuinte. Os mensalistas de nossas igrejas já leram esta passagem, e os contribuintes avulsos que dizem: porventura os ricos de nossas igrejas estão contribuindo conforme a sua prosperidade? Em geral, com algumas exceções, são os piores contribuintes. Quando se levanta uma campanha financeira, um pobre diz: eu dou R$100. Levanta-se um rico e diz: eu dou R$10. E propus no meu coração: e mais este contrapeso, eu não contribuo para me mostrar. Maldita humildade, maldita voluntariedade, 1000 vezes maldita. O rico escravizado pelo dinheiro.
Letra B. Portanto, qualquer contribuição que não seja a base X% não é certo. Crente que é liberal resolve dar para o sustento do serviço do Evangelho 12 ou 15% da sua renda. Este método é cristão. É perfeitamente cristão. Ele satisfaz aos 3 requisitos: é voluntário, é metódico e é proporcional aos rendimentos. Mas suponhamos que um irmão resolveu dar 4% do seu salário. Outros, que é mais liberal, decide dar 6% ao seu senhor. E outro compreendeu melhor a doutrina da contribuição. Resolveu dar 9% de toda a sua renda. Qual dos 3 está certo? Nenhum. Os 3 estão errados. Esta maneira de contribuição voluntária, metódica, é proporcional ao rendimento? Sim, está. Entretanto, contribuição cristã, se não igual ao dízimo, tem de ser superior ao Novo Testamento. É uma infinidade de mandamentos novos, associados a diversos outros do Velho Testamento. Vejam o exemplo em Mateus 5, versículo 21. Nós lemos: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Este é o texto da lei. Mas o Senhor Jesus intercalou os seguintes aditivos: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que dizer ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco será réu do fogo do inferno. Como pode ver, o Senhor Jesus, ao transportar este mandamento para o Novo Testamento, lhe deu uma nova interpretação. Ele ampliou o sentido, tornando-o assim consentâneo com o Espírito da graça. Letra C. Apresentarei 3 razões pelas quais afirmarei que o dízimo é contribuição dentro do Novo Testamento. Primeiro, o dízimo de Abraão, Gênesis 14, versículos 18 a 20. O mesmo assunto está registrado em Hebreus 7, versículo 4 a 6. Os antidizimistas afirmam que o dízimo não é da dispensação da lei. Não é dispensação cristã, e sim da lei. Aqui o dízimo aparece uns 400 anos antes da lei e sem mandamentos divinos. Claro, das 3, versículo 17, se o dízimo apareceu na história do povo de Deus tanto tempo antes da lei, certamente não é criação sua, e muito menos sua exclusividade. Mas pensemos um pouco a respeito da pessoa de Abraão e a sua relação para conosco. Abraão é nosso pai na fé. Todo o capítulo 4 de Romanos nos faz esta revelação. O ver 16 desse capítulo diz, o versículo 16 desse capítulo diz precisamente o seguinte, portanto é pela fé para que segundo a graça, a fim de que promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Paulo escreveu em Gálatas 3, versículos 7 a 9. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão? Ora, tentou a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações
serão petidas em ti. Não parece dúvida. Os crentes de todo o mundo são filhos do crente Abraão. E Abraão pagou o dízimo. Dele nós temos esta herança de bênção, além da herança da fé. E note-se, Abraão pagou o dízimo quando estava na incircuncisão, isto é, quando ainda era gentil. Portanto, o dízimo nada tem a ver com a lei no tocante à sua origem, pois surgiu muito antes dela. Arranque-se da Bíblia todo o conteúdo da lei e ainda fica o dízimo na sua íntegra, exatamente na parte que nos toca a fé e a justiça de Abraão, de quem espiritualmente descendemos. Segunda Hebreus 7, versículo 14. O sacerdócio de Melquisedeque era tão grande que o fez maior do que Abraão. Cristo é maior do que Abraão, do que Moisés, e mais sublime do que os céus. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Cristo. Nada tem a ver com o sacerdócio de Levi, de Arão ou da lei. O sacerdócio de Cristo, é o sacerdócio de Melquisedeque. Portanto, o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio cristão. Terceiro, em toda a questão da ordem, de ordem moral, espiritual ou teológica, Jesus é a autoridade máxima e a sua palavra é decisiva. O seu parecer sobre qualquer assunto é suficiente para dirimir a mais intrigada questão doutrinária ou controvérsia religiosa em torno de qualquer tema bíblico. Mateus 23, versículo 23, duas coisas importantes quero destacar nesta passagem. A primeira é a declaração de Jesus, afirma que a fé, a misericórdia e o juízo também pertencem à lei. Ele diz precisamente isto, vós decimais a hortelã, precisamente isto, entre aspas, vós decimais da hortelã, ou entro eu comi, entre expressais são mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Dizer que o juízo e especialmente a misericórdia e a fé constituem o mais importante da lei. É tão maravilhoso que somente o Mestre Divino poderia fazê-lo, mas é o Senhor quem fala. Cale-se diante dela a terra. Agora considere segunda o que ele era favorável ao dízimo, tanto na vigência da lei como no regime do Evangelho. Segundo, porque o sábado não constitui paralelo com o dízimo aparece na Bíblia, ligado à história de Abraão, nos prótomos da graça. O sábado não tem nenhuma ligação com ele, na sua biografia que se acha registrada nos capítulos 1 a 25 de Gênesis. Nem sequer aparece a palavra sábado, Abraão sabatista. O dízimo aparece praticado no sacerdócio de Melquisedeque. O sábado não. Não há mínima alusão à sua observância. O sacerdócio de Melquisedeque certamente não era sabatista. Portanto, não há um paralelo entre o sábado e o dízimo. Rodrigues Luciana, aviana@aterra.com.br. Para Márcio Duarte Santiago, MDS 0062@ig.com.br. Assunto: dízimo, conta da lei ou da graça? Data: sábado, 23 de fevereiro de 2002, 21h50. Bem, meus amigos, aqui termino a leitura do texto, né?
dízimo é da graça ou da lei, né? E eu queria abrir um parênteses para dizer, concordo com esse texto aqui, só que Abraão deu dízimo, o único dízimo que ele deu foi o dízimo dos despojos de guerra, quando ele recuperou o seu sobrinho Ló, que foi sequestrado pelo rei, né? E levou alguns reis, derrotando-os, e levou como escravo. Abraão, sabendo disso, ele chamou os seus 118 empregados, foram buscar o seu sobrinho Ló e resgatar daquela escravidão que estava passando naquele reinado, né? Então ele foi lá, recuperou todos os bens, todas as pessoas, matou aquele rei e voltou com tudo. Só que ele deu os dízimos dos despojos de guerra, porque ele havia recuperado da guerra, né? E pegou, deu tudo e não ficou com um centavo, né? Então, isso foi 400 anos, né, antes da lei de Moisés. E só se encontra essa passagem de ele deu dízimo, porque não tem passagem que ele deu dízimo do que ele era rico, ele nunca deu dízimo, né? Porque primeiro que ele não era agricultor nem agropecuarista, né? Então não tinha muito de cima. E naquela época ele teve contributos despojos de guerra, que ele deu tudo, né? Até perguntaram se ele não queria alguma coisa, ele falou, não, para depois que não falam que eu peguei alguma coisa. Então ele deu, então foi a única vez que se tem na Bíblia, né, que ele deu os dízimos. Foi dízimo de despojos de guerra, não o dízimo do trabalho dele. E outra passagem, Mateus 23 e Malaquias 3, 8, 10, que era dízimo para aquele povo, né? E outra coisa, o dízimo era dado anual, ou anualmente, trienalmente, e no 7º ano a terra descansava, né? E não era mensal, semanal, quinzenal, né, diário, não era, nunca foi. O que havia era 2 tipos de coisa. A lei cerimonial, que foi dada especificamente para o povo de Israel, através da lei dada por Deus a Moisés, através dos 603 preceitos, né, com mais 10 mandamentos da lei, que foi na pedra que Moisés levou, e o povo lá estava alterando o bezerro de ouro, né, porque demorou a vir, né? Então Deus mandou dar, né, os 603 preceitos, acrescidos dos 10 mandamentos, né? E quando ele, sabendo que o povo não cumpria os mandamentos, os 603 com os 613, né? Ele fez pacto com Abraão, com Jacó, com Davi, com Salomão, para tentar, né, fazer com que aquele povo pudesse ter chance de alcançar a salvação. Mas como nem o sacerdote, nem o escriba cumpriu a lei, por isso que ele diz, você vós dar o dízimo tu entra, comigo, né, e tal, lá, mas quer das outras, da misericórdia, da fé, né? E tem mais outra que agora me lembro, né? Então ele fez ele questionou aquele povo de antigamente, que ele falou para o povo israelita, né, como Melquisedeque, como Malaquias disse ao povo que ele era judeu, ele viveu naquela época, né, da lei mosaica, né? Ele pertencia àquela época. Então ele fez como uma reprimenda para que o povo cumprisse a lei, né, a lei mosaica, né? Mas ele não cumpriu, né? Então depois disso, o Jesus nasceu, Deus enviou Jesus, nasceu de uma mulher virgem, né, Virgem Maria, onde ele foi dado como sacerdote real, né? Terminou-se o sacerdócio de Moisés, o sacerdócio levítico, e surgiu o sacerdócio de Jesus, sacerdócio real, onde nos tirou da maldição da lei e trouxe para a graça de Deus, onde tem os 10 mandamentos, né? Então, aquele sempre fala em ti,
Porque às vezes a pessoa tem que entender que dízimo era alimento ou a criação de animais. Ovelha, cabra, do gado em si, né? E a agricultura, só 10% era da agricultura. O cara colhia 10% da plantação e levava para o templo de Jerusalém, né? E entregava lá, aí ele diz, se acaso um lugar que for longe, para levar seus dízimos, né? Pegue e vende na sua terra e vá. E antes de entrar no templo, compre tudo que vendia a tua alma. Ele e come lá, tu, tua família e o pessoal que estivesse lá dentro, né? E mais uma coisa, dízimo não foi dinheiro, dízimo foi alimentos, né? E que era pedreiro, ou guarda, médico, ou seja, carpinteiro, não estava dízimo, né? Porque ele não, é só daquilo que a terra produzia, né? Da criação da terra, né? Alimentos, a criação de animais, né? Então, inclusive a Igreja Católica retirou do catecismo da Igreja Católica, né? Retirou do catecismo da Igreja a palavra dízimo. Isso em 2005 pelo Papa Bento XVI, ou Papa Ratzinger, né? Era alemão ele, né? Na sua gestão, assim, você retirou. Se ele retirou, entendeu que o dízimo não é para nosso tempo gentil. E nem os próprios judeus têm a obrigação de dar dízimo, né? Porque depois que Jesus veio, houve aquela separação. Hoje não existe nem judeu, nem grego, nem existe o cristão, né? E nós pertencemos ao cristianismo. E o dízimo, como era alimento, era só dado para a tribo de Levi, que não tinha herança na terra, né? Sendo assim, eles ainda, se ele aqui não tirasse a palavra dízimo, e que não é mais, que não é válido para o Novo Testamento, né, com a morte de Cristo, nos livrou daquela maldição da lei. A lei continha, lei cerimonial, continha 603 preceitos. Com os 10 mandamentos estava 613, né? O que houve? Foi abolida, apirrocada, anulada, né? A lei cerimonial, que dízimo, circuncisão, sábado, tudo isso era da lei moral, na lei cerimonial. Agora, tem pessoas que querem separar as coisas, né? Mas isso não existe. Senão, como diz a palavra, se quiseres cumprir um mandamento da lei, terão que cumprir todos. Se não, sejam anátemas, porque estão renegando a minha morte na cruz. Palavras, né, das Sagradas Escrituras, né? Foi dita lá naquela época, não está nas Escrituras. Então, se Jesus mesmo diz que se quiseres cumprir um mandamento da lei, que tem que cumprir todos os mandamentos da lei mosaica, são os 603 preceitos, então ele não tem, se não se redimirem, né, e passar a viver sobre o Evangelho de Cristo, né, onde não se cabe mais dízimo, como já disse anteriormente, até pelo Papa Ratzinger, foi retirado do catecismo da Igreja Católica em 2005. Procura no Google, né? E foi corroborado pela CNBB, né, também. Então, como ele disse aqui também, eles querem manter o dízimo e colocar para as pessoas contribuírem por medo, por ameaça, né, ou por imposição, para não perder, como diz aqui nesse texto, a galinha dos ovos de ouro dele, né? Então, senão, porque quando as pessoas começarem a entender que dízimo não é válido para nós, e sim o que é lista lei moral, né? Que é o que
as ofertas alçadas. Né? A oferta é aquilo que você puder dar e dar de coração, não por obrigação nem por ameaça. Né? Então, as pessoas podem ajudar as suas denominações, as suas igrejas, com qualquer quantia, mas tem que saber que o dízimo, 10% do salário, não é bíblico. Não é bíblico. Procura ver se Jesus tem o dízimo. Procura se os apóstolos deram o dízimo. Eles trabalhavam. Paulo, por exemplo, era construtor de tenda. Né? E os outros trabalhavam. Sendo assim, nós temos essa potência que é a internet para aprendermos mais sobre a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira escritura sagrada, né? Não com essas invenções mirabolantes que estão por aí, né? São os envelopinhos, né? Votos, lencinho ungido, rosa ungida, corretor de 118. Até eu não sabia o que era 118, com esse corretor de 118, sabia. O cara coloca, dividia da metade, né? De um lado e metade do outro. Então a pessoa passa ali para alcançar os seus objetivos. Mas não era nada disso. Esses 118 eram empregados de Abraão, que foram como advogado para ir resgatar o seu sobrinho Ló, que estava sequestrado, né? Sendo assim, eu concluo essa leitura, fecho parênteses e agradeço, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Gratidão sempre. Textos e coletâneas de Erasmo, Altruísta 7.